Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso vai depender do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Mal iniciou, eu vou dar uma pausa para beber a minha alma. Isso é uma distração para ver se vocês dão uma relaxada. Eu não sei como é que foi os seus dias, né? Talvez você esteja assistindo de noite, você esteja tenso. Então vamos distrair e vamos ter um papo leve e suave essa noite. E se você acabou de acordar, que seu dia seja maravilhoso. E se estiver de tarde, que seu dia continue sendo maravilhoso. E passe na padaria para comprar pão ou bolo para seu pai. Ou para sua esposa. Ou para alguém que mora com você. Vamos para o ponto principal. Hoje estarei falando da palavra. Mas aí você pergunta, como assim você vai falar da palavra? Então, vou falar na verdade sobre o poder que a palavra tem. O poder que há quando declaramos alguma coisa e o poder que há de quando falamos qualquer coisa, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Mas antes, eu quero trazer uma curiosidade para você. Sabia qual o significado da palavra no latim? Exatamente, no latim, nessa língua maravilhosa. Então, a palavra no latim, ela tem um significado de comparação. Aí talvez sua mente dá um nó agora ou talvez não. Mas por que comparação? Porque o relógio é um objeto, certo? Sem colocar o nome relógio agora. Isso aqui é um objeto. Vocês concordam comigo, não é um objeto, um acessório. Quando eu falo a palavra relógio, eu estou comparando esse objeto a essa palavra. Por isso que no latim tem significado. Quando eu toco nisso aqui, eu estou tocando um tecido. Mas quando eu falo blusa, eu estou comparando esse tecido a uma blusa. Deu para entender essa analogia, esse significado que eu coloquei? Então, é por isso que no latim a palavra tem esse significado de comparação. A gente declara um conjunto de letras que formam uma frase ou formam uma palavra, sai um som que vai dar origem, vai dar significado a alguma coisa. Por exemplo, eu falo relógio, está dando significado a um objeto que declara a hora para a gente. A blusa, um tecido que nos veste pelado, né? Então, esse é o significado do latim. Mas agora eu quero falar de uma característica da palavra. Vocês sabiam que a palavra ela é uma arma? Exatamente, a palavra é uma arma. Talvez vocês perguntem, como assim a palavra é uma arma? A arma que eu conheço é aquilo que atira, né? Que tem as armas de fogo, as armas brancas. Mas como assim a palavra é uma arma? Então, a palavra é uma arma nas mãos dos governantes. Sabia que governantes, nos tempos atuais, usam palavras para persuadir o povo? Vamos usar as comparações presidentes. Eles declaram palavras para trazer uma comoção a você e ganhar seu voto. Os líderes usam palavras para te motivar, para que você viva a vida que você merece viver. Para viver uma vida boa, é as palavras que os líderes usam. As palavras são usadas pelo vendedor como armas para te vender o produto que os vendedores estão vendendo. Exatamente, hoje em dia a palavra é uma arma. E eu acho que a arma mais poderosa que tem é a palavra, né? Mas não ia falar isso não, é porque eu me embolei aqui no raciocínio da minha cabeça. Mas eu ia falar, a pessoa que usa essa arma da melhor maneira, vou falar agora, é o ponto que eu queria ligar e que tinha bugado na minha cabeça, é que a pessoa que usa essa arma da melhor forma é o profeta. Você me pergunta, como assim? Como assim o profeta usa essa arma da melhor forma? Por que o profeta? Porque o profeta sempre usa a palavra para gerar vida. A gente pode levar isso para um fato físico que aconteceu há tempos atrás, do profeta Ezequiel, que profetizou sobre um vale de ossos secos e que vários ossos secos voltaram à vida e no final se tornou um exército. Você pode acreditar nisso ou não, mas está na Bíblia e eu acredito que isso aconteceu. E foi através de declarações de um profeta que Deus mandou ele declarar. Mas o profeta também declara vida a respeito do que Deus manda sobre a sua vida, cara.
Quem nunca ouviu um testemunho de um certo tempo, de alguém que estava num tempo difícil, um profeta chegou e edificou a vida das pessoas com palavra vinda de Deus, de edificação, trazendo um ânimo para o coração, para pessoas que passaram por um momento foram muito feridas, ou de qualquer coisa a respeito disso? Exatamente. Por isso que eu considero que o profeta usa essa arma da melhor maneira. Porque eu acho que a palavra, ela verdadeiramente é usada da maneira correta quando ela é usada como edificação. Isso me dá gatilho para falar sobre a comunicação entre qualquer pessoa, cara. A gente, numa comunicação, deve ser como um profeta, ter o objetivo de um profeta. Usar a palavra para gerar edificação. Mas como assim? Cara, se você tem um relacionamento, você não deve ter um relacionamento com a sua esposa ou com seu cônjuge de uma maneira que vá ferir a pessoa. Não, mas você deve ter uma conversa que traz edificação, cara. Quando você está com um amigo, você não deve ter conversas que vai trazer falta de esperança para esse amigo, mas você tem que motivar o seu amigo, cara. Você tem que ser como um profeta, trazer edificação, usar essa arma que tem nesse século hoje, que está na mão de todo mundo, para edificação, trazer esperança para os seus amigos, trazer esperança para os seus pais. Quantas vezes seu pai vai trabalhar e se você tivesse liberado uma palavra sobre a vida dele, teria mudado toda a manhã dele? Quantas vezes uma palavra teria mudado a vida da sua esposa ou a vida do seu marido, mano? Quantas das vezes uma palavra teria mudado a vida de um amigo na escola, cara? Uma palavra de ânimo, em vez de uma palavra negativa, cara. É muito sério, sabe? Hoje em dia foi levantado causas por causa do poder da palavra. Como assim? O bullying. Cara, o bullying foi criado por causa do poder da palavra. As pessoas começaram a usar a palavra de uma maneira desenfreada. Então surgiu o bullying. E pessoas começaram a se ferir por isso. E se for olhar mais profundo, quantas pessoas não se suicidaram? Porque enquanto precisavam de esperança, a esperança foi retirada. Retiraram algo que a pessoa já nem tinha. Cara, o cara só precisava de esperança para continuar persistindo para a vida dele mudar. E você foi lá e contribuiu para que o cara desistisse. Eu não falo isso, sabe, querem só te confrontar no que você fez. Eu não falo isso querem confrontar no que você fez. Mas no que você pode fazer agora. De você ter a consciência do qual o significado da palavra, cara. O quão poderoso isso é e que isso é uma arma. É por isso que eu estou falando sobre isso, sabe? E quando a gente vai para a Bíblia para falar de parábola, a Bíblia ela considera em Tiago 3 a palavra, a sua boca, a sua língua em 3 formas. Primeiro, ela começa falando que a língua é como o leme de um navio. Exatamente. A gente tem o corpo do navio lá, né? A gente imaginando um corpo do navio. A gente sabe que hoje em dia os navios não são mais movidos por vento. Tinha a época que tinha as caravelas e o navio era movido por vento. Mas hoje não. Hoje é movido pelo piloto através de combustível. Então top. Então hoje a gente sabe que os navios é conduzido pelo piloto. Mas o que direciona o navio é o leme. Exatamente. A coisa menor do barco é o que controla todo aquele corpo gigantesco. O menor, algo que vai para um lado e para o outro, é o que controla todo o corpo do navio. E assim é a tua língua. A sua língua controla o seu corpo inteiro, cara. O corpo inteiro. Você tem noção do que você fala? Controla seu corpo inteiro, assim como o leme controla todo o navio. Outro exemplo que é usado na Bíblia, em forma de parábola, é usando o cavalo. A gente sabe que quando colocamos um freio na boca de um cavalo, a gente consegue domar todo o animal. E assim é quando você consegue controlar a sua própria boca, as palavras que você diz. É assim. Quando você consegue domar a sua própria boca, as suas próprias palavras, o que você diz sobre as pessoas e sobre você mesmo, você consegue domar todo o seu corpo, as suas atitudes, o que você vai viver. Isso é muito mais profundo, cara. É muito mais profundo do que às vezes a gente acha. É muito mais profundo. E outra parábola que é usada na Bíblia para falar sobre a língua é que é como um pequeno fogo numa floresta, que é capaz de incendiar toda a floresta. Sim, pequenas palavras
podem causar grandes destruição. Pequenas palavras podem causar grandes coisas nas emoções das pessoas. Pequenas palavras podem influenciar em toda a sua vida. Cara, se você viver uma vida falando incessantemente que você é um destruído, é um perdedor, que não é alguém que não tem nada na vida, que não consegue conquistar nada, só é ferido, tem uma vida medíocre e essas coisas, provavelmente você sempre vai ter essa vida, se você continuar falando essas coisas. O que você declara é o que define o que você vai viver. Esse é o poder da palavra em nossa vida. As palavras que declaramos ficam em nosso subconsciente. Existe a definição do consciente e do nosso não é insubconsciente não, né? É subconsciente. Mas tem outra palavra, é inconsciente. Ficam no nosso consciente. As palavras que declaramos ficam no nosso inconsciente. A gente às vezes não tem noção porque a gente só pensa com o consciente. E eu vou te trazer a ideologia para você entender agora. Estou falando a palavra sorvete. Lembra de algum momento que você tomou sorvete? Viu que você lembrou de um momento que você tomou sorvete? Então, como é que você lembrou? Porque está no seu subconsciente, está no seu inconsciente. Então qualquer palavra que eu usar vai te trazer uma memória. Então agora imagina você no passado falando que você é um derrotado, que você é um perdedor. Imagina que no passado você decretou que você é uma pessoa fodida na vida. Então, a primeiro momento de crise na sua vida, a primeira coisa que vai vir na mente é isso. Viu o poder que tem quando você declara algo na sua vida? Agora imagina que você tem um relacionamento com alguém muito top e todo dia você fala uma palavra negativa para ela. Daqui a pouco essa pessoa vai parar de andar com você. Ela está errada? Não. Ela está completamente certa. Existe um estudo que diz que somos a média das 5 pessoas que convivemos. Ela está certa. Se você não para de falar palavras negativas, por que ela vai continuar se sujando contigo? É por isso que eu estou trazendo essa analogia para você hoje. Para ver se essa ideologia de ficar usando palavras negativas, palavras ruins, acabe. Isso a gente vê nas músicas também. Quantas palavras hoje em dia que apoiam traição. Quantas palavras hoje em dia que apoiam falso amor. Que na verdade não é amor, é paixão. Músicas que falam que é certo você sofrer por alguém que não está nem aí com você. Isso não é amor, gente. Isso é ser trouxa. Me desculpe a palavra, mas é a verdade. É difícil escutar isso às vezes, mas é a verdade. Músicas hoje em dia pregam isso, muitas coisas têm pregado essa ideologia, muitas pessoas muitas músicas, muitas pessoas têm decretado essas coisas e têm ficado no inconsciente. Essa é a questão, cara. Aí quando você tem uma situação, aquela palavra que foi decretada lá atrás acaba te prendendo. Então é por isso que as palavras têm que ser usadas de maneira correta, de maneira sensata. É por isso que a Bíblia usa essas parábolas para falar sobre o poder da palavra. Porque tudo foi criado com um propósito. Cara, as árvores foram criadas com um propósito. Você concorda comigo? A fonte foi criada com um propósito. Você concorda comigo? É possível. Se você não concorda, pensa comigo. É possível uma macieira produzir figo? Não, não é possível. Não é possível. Nem a ignorância é possível comprovar que isso é possível. Não tem como. Não tem como você plantar maçã e gerar figo. Não tem como você plantar um pé semente de figo e gerar um pé de maçã. Isso é impossível. Vocês concordam comigo? Isso é impossível. Tem como, em uma fonte de água, no alto do morro, gerar água amarga e água doce ao mesmo tempo? Também não é possível. Então a gente tem que entender que também não é possível a gente ter uma boca que abençoa e amaldiçoa ao mesmo tempo. Isso também é impossível. Isso também é impossível. Assim como todas as coisas foram criadas com um propósito e todas as coisas multiplicam segundo a sua espécie, nós também fluímos segundo a nossa espécie. Multiplicamos segundo a nossa espécie. E se falamos algo, vivemos aquilo. Lembrando também da lei da semeadura, já que estamos falando sobre árvores. O que a gente planta, a gente colhe. Se estamos plantando coisas ruins, vamos colher coisas ruins. Se plantamos palavras negativas, essas são as palavras que nos vão perseguir. Se plantamos palavras positivas, é as palavras positivas que vão nos perseguir.
Isso é algo muito sério, cara. A tua palavra não pode gerar morte na vida das pessoas. A palavra é uma espada, cara. Ela invade o coração das pessoas, a alma. Ela invade o coração, a alma das pessoas. Elas ficam na mente das pessoas, as suas palavras. Não seja uma pessoa que é lembrada por carregar palavras negativas. Não seja lembrada como uma pessoa tola. A palavra do Senhor diz em Provérbios 17 que até aquele que é tolo e fica calado se passa por sábio. As pessoas devem ter dúvidas de você e não certeza. Não deixe que as pessoas tenham certeza de você. Faça com que elas tenham dúvida. Por isso que a palavra diz isso. Que até o tolo, quando fica calado, se passa de sábio. E aquele que fica calado, a maioria das vezes é aquele que sabe controlar as suas emoções. Por isso que o sábio sempre fala pouco. É por isso que o sábio deixa o tolo descarregar as palavras, para fazer perguntas e responder em cima do que o tolo. Seja sábio, controle a sua língua, fale menos, ouça mais e use a palavra de maneira consciente, de uma maneira que cause edificação na vida das pessoas. É para isso que a palavra serve, para gerar vida no coração das pessoas, para que você declare no consciente palavras de vidas, para que quando você passar por uma situação difícil, fique no seu inconsciente, que você é capaz, você é merecedor, cara, que você é sim capaz de viver tudo e que você merece viver uma vida plena. Então não permita que as pessoas lancem palavras negativas sobre você. Se for preciso, retire dos ambientes que isso acontece. Não ouça músicas que pregam coisas erradas, que tem muito xingamento, que te guiam para um caminho que não é de acordo com os seus princípios. Isso eu não falo de falar que você deve ouvir música crente, eu não estou falando nesse sentido. Eu estou falando de músicas, eu falo de música gospel em si, eu estou falando de músicas que gerem vidas. Ouça música que geram vidas. É claro que a música gospel gera vidas. E é sempre por isso que eu vou sempre usar. Eu sempre vou ouvir música gospel. Mas a questão é, existem músicas que não é considerado gospel, mas que geram vida. Que fala que você é um vencedor, que é um corajoso, que é uma pessoa que é forte, que vai vencer na vida. Mas aí existem músicas que falam que você é um perdedor. Pra que você vai ouvir isso, cara? É um decreto isso, cara. Não ouça coisas assim, nem das pessoas, nem nas músicas. Não leia coisas que te deixam para baixo, cara. Essa é a questão. Essa é a mensagem que eu quero trazer hoje para vocês. Eu espero profundamente, cara, que essa palavra que eu decretei aqui, que eu lancei nessa ministração, invada no coração de vocês e gerem vidas, cara. Gerem vida. Que de pequenas atitudes que vocês tiverem agora, que começarem agora, de fazer o bem, de decretar coisas boas na vida das pessoas e sobre você, a cada dia se torna uma bola de neve, cresça mais e sempre haja bem e bem, porque sabemos que uma fonte não jorra água doce e amarga ao mesmo tempo. Então vamos fluir com palavras de bênção. Esse é o vídeo e eu quero finalizar com uma oração, cara, porque às vezes é difícil perder esse hábito. E eu quero orar para que Deus invada o seu coração nesse momento, cara. Para que Deus invada o seu coração e que a partir de hoje as pessoas tenham dúvida de você e não certeza. Que a única certeza sobre a sua vida venha de Deus. Feche os seus olhos. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu oro por cada pessoa que ver esse vídeo, ó Pai. Que escutar cada palavra, Pai. Eu oro, Pai, para que essas palavras que eu liberei através desse tempo que essa pessoa passou comigo nesse momento, Pai, gerem vidas no coração dessa pessoa. Que sejam sementes que frutifiquem. Que sejam sementes, ó Pai, que venham se tornar árvores frondosas, ó Pai. E que em nome de Jesus, ó Pai, que essas pessoas viveram uma vida plena em Ti, uma vida de bênçãos e não de maldição. Uma vida no qual elas usarão a palavra de modo consciente, umas palavras que gerarão vida e que as pessoas ao redor delas verão uma mudança. Elas serão reconhecidas como sábias, que levarão conselhos que edificarão, Pai.
Eu oro para que essas pessoas sejam, Pai, cheias pelo Teu Espírito nesse momento e que em nome de Jesus, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento humano, venha invadir no coração dessa pessoa, as emoções, ó Pai, os pensamentos, e que a partir de hoje um novo ciclo na vida dela se inicie, um novo marco, um novo começo, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito, Pai, venha sobre ela, Pai. Em nome de Jesus eu oro ao Senhor, ó Pai. Eu oro ao Senhor e eu determino, eu decreto um novo tempo sobre a vida dessa pessoa, Pai. Um tempo de palavras sábias, um tempo de sabedoria e um tempo de paz, de alegria, de benignidade, dos frutos do Espírito e não dos frutos da carne, Pai. Um tempo de coisas boas, ó Deus. Em nome de Jesus eu oro ao Senhor, ó Pai. E eu peço que cada um na casa, nas suas casas, falem amém. E esse é o vídeo. E é isso. Espero que tenha edificado, como eu falei. E tamo junto. Até o próximo vídeo. E o que eu não falei no começo eu vou falar agora. Se inscreva, dê um like e compartilha com alguém que você ama. Para que a pessoa tome consciência disso também. E se já tem, para que fique fresco na cabeça, né? Tamo junto, é nóis. Falou, falou e falou!